Olá, oitavo ano! Hoje nós iremos iniciar os estudos sobre regência. Veremos a introdução sobre regência verbal e nominal. Vamos lá! Vamos entender o que é regência? Regência deriva-se de reger, governar, comandar, dirigir e significa, então, governo, comando, direção. A relação necessária que se estabelece entre duas palavras, uma das quais serve de complemento à outra. A palavra dependente denomina-se regida e o termo a que ela se subordina, regente. Então, lembrem bastante dessas duas palavras aqui, ó, regida, regente. A regência, ela sempre vai trabalhar duas palavras, como aqui mesmo eu disse. Uma servirá de complemento, certo? Há dois tipos de regência. São chamadas de regência verbal e regência nominal. A língua, ela prevê esses dois tipos. Então, vai depender dos termos que elas irão subordinar. Então, quando o verbo precisa de complemento, a regência é verbal. Quando um nome, o que é nome? Substantivo, advérbio ou adjetivo, necessita de um complemento, então a regência é nominal. Veja que lembra muito, ó, verbo, verbal, nome, nominal. Vamos então para a regência verbal. Regência verbal é a denominação que se dá à relação particular que se estabelece entre verbos e respectivos complementos. Ou seja, os complementos do verbo são objetos diretos e indiretos. Essa relação vem sempre marcada por uma preposição quando há objeto indireto. O verbo é considerado o termo que? Regente. E seu complemento é o termo regido. Então, você pode perceber que a regência verbal está relacionada ao verbo. Veja que você viu as dicas. Agora, vamos dar atenção, então, ao exemplo a seguir. Os homens confiam em Deus. Aqui eu tenho o sujeito, os homens confiam é o verbo. Eu posso deixar a frase até aqui? Os homens confiam? Se eu deixasse até aqui, o verbo seria intransitivo, não teria complemento. Mas nesse caso eu pergunto, os homens confiam em quem? Em Deus. Então, em Deus é o complemento. Assim sendo, eu tenho uma regência verbal. Regente, o verbo, e o complemento aqui, que é o objeto indireto, é o termo regido. Aqui eu tenho uma preposição, que nós já estudamos preposição desde o ano passado, e aqui eu tenho um substantivo. Então, em Deus é o complemento do verbo, complemento verbal. Nesse caso é objeto indireto, porque tem uma preposição. A regência nominal é diferente. Todos os complementos nominais são indiretos, ou seja, todos eles vão vir junto com uma preposição. Veja que a regência nominal e verbal, elas têm a mesma função, completar. E uma coisa em comum também entre elas é essa questão da preposição. A preposição, ela então vem para ligar, certo? Vem ligados. No caso, ao nome mediante uma preposição, é o que se chama a regência nominal, que vamos ver daqui a pouco no exemplo. Na condição de regentes, há substantivos e adjetivos que exigem a presença determinada de uma única preposição para que o seu sentido se complete na oração. Veja que a regência nominal está relacionada a quem? A um nome que precisa de um complemento. Veja agora um exemplo. Temos confiança em Deus. Se eu dissesse temos confiança até aí, então não teria complemento. Quem tem confiança em alguém. Então, confiança é um substantivo que precisa de um complemento. Esse substantivo é o regente. O complemento aqui foi em Deus. Veja que em, novamente, eu tenho uma preposição e Deus é um substantivo. Deus, no caso, é a palavra regida e confiança é o regente. Em Deus é o complemento
nominal. Por que complemento nominal? Porque confiança é um nome, um substantivo. Então, dessa vez, eu tenho regência nominal. Veja novamente que eu tenho aqui uma preposição. Vamos, então, lembrar as preposições essenciais. Vocês já anotaram no seu caderno? Não tem? É interessante anotar. Quais são as preposições, então, principais? A, ante, até, após, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Então, perceba que a preposição ela é um elemento muito importante na regência. Por isso que é interessante anotar no caderno. Vamos agora para a diferença entre a regência verbal e regência nominal. Primeira diferença. Regência verbal lida com isso, verbo. E regência nominal com nome. Muito bem. Então, vamos lá. Regência nominal, o termo regente é um nome. Exemplo, os pobres têm necessidade. Necessidade de quê? De ajuda. Então, aqui eu tenho o termo regente, que precisa de um complemento, e aqui eu tenho um complemento, que é o termo regido, e ele veio com a preposição de. Regência verbal, o termo regente é um verbo. Olha o exemplo. Os pobres necessitam. Necessitam de quê? De ajuda. Então, eu tenho um objeto indireto aqui, tá certo? Por que indireto? Porque tem uma preposição. Quando, no caso, o objeto não tem preposição, ele é direto. Esse aqui é indireto porque tem preposição. Então, regência nominal, regência verbal. Vamos agora praticar. Explicação da sua atividade. Preste atenção. Qual é a relação entre as palavras em uma situação em que identificamos regência? Qual é essa relação? É uma relação de oposição? É uma relação de causa? Ou é uma relação de complemento? Elas se complementam. Olha que tá fácil. Esqueceu? Volta um pouquinho o vídeo para você lembrar. 2. O que há de semelhante na regência verbal e nominal? As duas regências podemos encontrar preposição. Nas duas regências o elemento principal é o verbo. Ou nas duas regências os elementos principais são nomes, como substantivos, adjetivos e advérbios. Tá fácil. Eu já tinha falado sobre isso antes. Não lembra? Volta um pouquinho à aula. Em qual oração não há regência? Opa, surgiu a dúvida? Só existe regência quando tem complemento. Então, depois do verbo, tem que vir um complemento. Ou depois de um nome. Então, se a frase é curtinha, provavelmente pode não ter complemento. Observa, tá certo? Todos saíram. Vovó misturou os ingredientes. Fábio comprou uma nova casa, uma casa nova. Então, você vai ver qual delas aqui está sem complemento ou nominal ou verbal. Não tem complemento, então não está com regência, tá bem? 4. Marque um X nas alternativas. Nas alternativas quer dizer mais de um, é isso mesmo. Em que o elemento destacado representa uma regência nominal. Ou seja, complementa a ideia de um substantivo, um nome, tá certo? Então, veja. Hoje temos aula de português. Aqui eu tenho um complemento. Observa a palavra que vem antes. Se for um substantivo, então a regência é nominal. Aí você marca. A professora enviou a atividade. Olha o complemento aqui. A palavra anterior é enviou. Enviou é nome ou é verbo? Se for nome, aqui é uma regência nominal. Então você marca. Os alunos assistiram a videoaula. Eu tenho um complemento. A palavra anterior é assistiram. Aqui eu tenho um nome e um verbo. Se for nome, você pode marcar. Então, vai ser regência nominal. O grupo da turma está notificado. Da turma é o complemento. A palavra que vem antes é grupo. Grupo é nome ou é verbo? Se for nome, marca porque então é regência nominal. Então, analise a palavra que vem o quê? Antes do complemento. É nome, marca. Não é nome, é verbo, não marque. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada pede um complemento com função de objeto, demonstrando uma regência verbal. Então, agora é o contrário, tá certo? Veja só. Eu tenho aqui os ingredientes, é o complemento. A palavra que vem antes é deixar. Deixar é verbo? Se for, então aqui eu tenho uma regência verbal, então você vai marcar. Deixar é nome? Se for nome, então é regência nominal, eu não marco. Aqui eu tenho preparar.
aqui a palavra. Antes vem para. Para é um verbo? Para é um nome? Não é nenhum? O que é? Então, pense direitinho para poder marcar. Eu só quero se for o quê? Isso, verbo. Eles, ó, vamos esticar aqui pra gente ver. Aqui tá, eles são importantes. Eles, que palavra aqui tem antes de eles? Tem um verbo, tem um nome? Não tem nada? Eu só quero a que tiver o que antes do complemento? Verbo, porque então indica que o complemento é um objeto, então é uma regência verbal. Então fica atento direitinho. Qualquer dúvida sobre as questões, consulte-me. Boa atividade para você!